Muito bem. Nesta videoaula, iremos resolver uma questão de cálculo 3, especificamente desenvolver uma integral dupla de uma função de duas variáveis utilizando a sua definição, isto é, utilizando o conceito de soma de Riemann. Nesta integral dupla, identificando em primeiro lugar a função que iremos integrar, temos essa função aqui indicada, e a partir da estrutura desta integral, podemos identificar que esta diferencial de y está vinculada com esta integral interna, portanto, a variable y varía de 1 a 2. Enseguida, esta diferencial más externa está ligada con esta otra integral más externa. Por tanto, variable x está indo de 0 a 2. Por tanto, o domínio de integração é um retângulo, certo? É um retângulo em que x varia de 0 a 2, y varia de 1 a 2. Para aplicar o conceito de soma de Riemann no cálculo desta integração dupla, vamos partir pela definição. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis definida nesse domínio retangular, a sua integral dupla é nada mais que o limite, quando nm vai para infinito, desta expressão denominada soma de Riemann, em que nm representa, respectivamente, o limite superior desta dupla somatória em IJ, em que vamos desenvolver esse produto. A função f, esta função integrando, avaliada nesse ponto específico, x asterisco yj asterisco multiplicado por esse produto, ok? Para entender a estrutura desta somatória dupla, vamos brevemente apresentar o que é uma partição, ok? Muito bem. Então, quando temos um domínio retangular, nós podemos fazer o seguinte quadriculado, em que o segmento AB vamos dividir em N partes e o segmento CD vamos dividir em M partes. Cada parte não necessariamente do mesmo tamanho. Vamos prestar atenção, então, aos valores. Temos esse primeiro ponto na horizontal, x1, que corresponderia ao valor de A, e esse último ponto, xn mais 1, que corresponde ao valor de B. E temos aqui este segmento em particular, x mais 1, e analogamente aqui, esse primeiro ponto na vertical, y1, que corresponde a C, e esse último ponto desta esquina, m mais 1, que corresponde ao valor de D. Então, temos assim constituído um domínio ou um retângulo fundamental, cuja primeira esquina, x, y, j,
e as coordenadas do ponto diagonalmente oposto de coordenadas x mais 1 e y j mais 1, em que temos esse ponto arbitrário dentro desse domínio fundamental em que estamos denotando dessa forma, com o superíndice asterisco, beleza? Então, aplicando esta definição para nossa situação, ok? Então, o valor de A corresponde a 0, o valor de B corresponde a 2, o valor de C minúsculo corresponde a 1 e o valor de D corresponde a 2 nessa partição que eu mostrei. Temos aqui o domínio fundamental, em que temos esse ponto, coordenadas x, y, j, e esse outro ponto que tem estas coordenadas. Temos aqui também esse ponto particular, em que nós vamos avaliar a nossa função f, né? Cuja coordenada, né, desse pontinho mais escuro, né, x asterisco, yj asterisco, né? Como falei, é um ponto arbitrário dentro desse retangulinho fundamental. Então, qual é a convenção? Já se falou na teoria que para calcular esta soma de rima, em princípio, nós podemos escolher esse ponto em qualquer ponto interno ou, inclusive, em qualquer um dos pontos dos vértices, em qualquer um dos vértices, porque no final, se nós refinamos essa partição levando nm para infinito, cada retangulinho vai ser cada vez mais pequeno, ok? Então, praticamente esses 4 pontos, incluído esse ponto interno, vão colapsar em um único ponto. Então, no final, após realizar o processo de limite, o resultado desta somatória deve dar o mesmo valor. Por isso que é melhor escolher um ponto apropriado para que essa conta seja mais fácil de fazer no papel, ou seja, na conta explícita. Então, por esse motivo, a primeira convenção, a primeira escolha é que esse ponto arbitrário, né, você vai escolher para ser este vértice. Ou seja, você vai trocar esse par por esse outro par. Beleza? A outra questão que nós vamos escolher é considerar que vamos trabalhar com a partição homogênea. Isto significa que nesta partição em que temos n partes, m partes, essas partes vão a ser iguais, ok? Portanto, este pedaço fundamental é fácil de calcular. Na partição homogênea, esse pedaço vai ser o segmento total, que é B menos A dividido pelo número de partes. Portanto, seria 2 menos 0 sobre N, 2 dividido por N. De forma similar, este segmento fundamental
que a dimensão desse retangulinho, vamos chamar delta de epsilon, ok? Será calculada também como segmento total de menos C dividido por M, porque, repetindo, estamos considerando agora essa partição todo do mesmo tamanho. Se temos M partes, então cada uma das partes tem este valor em comprimento, certo? Ok, então já escolhemos a partição. Portanto, nessas condições, é muito fácil calcular este par de pontos, tá? Xi é igual a x1 mais delta de x e menos 1, que é a fórmula para calcular qualquer ponto no segmento horizontal, e temos aqui esta outra fórmula para calcular qualquer ponto nessa partição vertical, tá certo? Agora, como na verdade eu preciso do x e mais 1, então a partir daqui, por analogia, seria simplesmente isso, beleza? E daqui, em forma similar, ok? Seria y1 mais delta de y vezes j. Por quê? Porque note que aqui, este factor que multiplica a delta de x, né, é 1 a menos que este índice. Então, por isso, se aqui é mais 1, aqui será 1 a menos, ou seja, i. E mesma coisa aqui, né? Este factor que multiplica a esse delta de y tem que ser 1 a menos que esse índice, né? Como está dito aqui, tá? Então, essas duas expressões são as fórmulas que efetivamente vamos utilizar. Ainda mais, x1, nós já sabemos quanto vale, né? Pela parte só, esse ponto é o x1, que corresponde a valor de A, 0, ok? E em forma similar, y1, que é o primeiro ponto na vertical, vale 1, ok? Muito bem. Então, com isso, substituindo, temos que x e mais 1 é igual a 0 mais i vezes 2 sobre n, então deu 2i sobre n. E j mais 1 seria 1 mais delta de y, que seria 1 sobre m. Okay? Então, temos essas duas fórmulas que temos que lembrar, tá? Vou colocar aqui embaixo, porque vamos utilizar essas duas expressões, certo? Muito bem. Então, com isso, nós já podemos trabalhar com a soma de arriba. É uma somatória de I1 até N, somatória de J1 até M de esta função, só que essa função agora vai ser avaliada nesse canto, né, por causa da conveniência prática na hora de realizar a conta explícita, né? E este aqui são as dimensões do domínio fundamental, que já não dependerá mais do índices, porque, como já falei, estamos com a escolha de uma partição homogênea, ou seja, todo reticulado tem mesmo tamanho, ou seja, fica delta de x, delta de y. Inclusive, nós já sabemos
cada uma destas duas expressões, né? Então, vamos trabalhar aqui. Eu sei que minha função tem esta forma. É x cubo y mais x, certo? Então, portanto, se eu quero saber quanto dá esta expressão, né, é só trocar nesta fórmula, é só trocar x por x e mais 1. E trocar y, onde aparecer y, por yj mais 1. Então, fica assim, x e mais 1 ao cubo, yj mais 1 mais x e mais 1. Beleza? Muito bem. Então, em seguida, já podemos substituir na soma de rima. Ok? Temos aqui SNM igual somatória em I, somatória em J de x e mais 1 ao cubo, j mais 1 mais x e mais 1. Ok? Tudo isso por delta de x, que já sabemos que é 2 sobre n, delta de y, 1 sobre m. Beleza? Ok. Ainda substituindo esta expressão, temos aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Esta expressão aqui, vamos jogar aqui dentro da somatória. Muito bem, é isso. Multiplicado por este fator, tá? Como que a gente faz, como que a gente desenvolve esta dupla somatória? Bom, primeiramente você tem que escolher somar primeiro em um índice e depois no outro. Qual primeiro não tem importância, tá? Você pode escolher somar primeiro em I ou somar primeiro em J. Já que está disposto nesta forma, então vamos primeiro somar em I, beleza? Para isso, eu preciso brevemente apresentar algumas formulinhas de sumatória, ok? Essa sumatória está aqui. Temos aqui somatória dos primeiros n números naturais, que tem essa fórmula. Temos aqui somatória dos primeiros n quadrados perfeitos, tem esta fórmula também. Essa fórmula muito útil em que somatória de uma expressão que não depende do índice da somação e basicamente esse termo genérico A multiplicado por n, que é o número de termos dessa soma. Tá? E no caso que tem uma somatória, produto de duas expressões, em que uma expressão depende do índice da somação e temos um fator que é constante, né? Ou seja, não depende de I, então essa constante podemos jogar fora da somatória. E finalmente, temos aqui esta fórmula para os primeiros n cubos perfeitos, tá certo? Que basicamente é n vezes n mais 1 dividido por 2 ao quadrado, tá? Então, com isso, nós podemos já resolver esta somatória, tá? Tem uma coisa a mais. Se eu tenho uma somatória de dois termos, dependendo do índice da somação, então
pela linearidade da somatória, isto eu posso separar. Ok? Eu posso separar esta somatória desses dois termos como a somatória de cada um e logo somar o resultado de ambas somatórias, beleza? Então, aplicando nessa somatória, temos que somatória em J1 a M, temos isto como primeiro termo da somatória, ok? E a outra somatória seria isto com isto, seria 2i vezes 2 n quadrado m, indo de J1 até m, beleza? Ok. Então, vamos prestar atenção nestas duas somatórias. Primeiro vamos resolver isso daqui. Tá. Nós podemos fazer o seguinte. Como estou interessado em somar em J, vamos desmembrar isto ainda em duas somatórias, beleza? Então seria somatória Jm de 2 a la cuarta y cubo n cuarta m, ¿okay? Multiplicado por 1 más sumatoria de 2 a la cuarta y cubo n cuarta m multiplicado por j sobre m, ¿ok? Então, esse termo eu juntei com esse outro, ¿ok? Aqui seria n cuarta m, y cubo está aquí, vezes 1, ¿está certo? Más esto con esto que está aquí. 2 a la cuarta y cubo n cuarta m quadrado, vezes j, ¿no? ¿Tá? Usando aquela propriedade que quando em uma somatória temos termos que não dependem do índice da somação, podemos jogar fora. Então, aqui, esse 4 e, né? N quadrado m, eu já posso, inclusive, jogar fora da somatória, né? Pronto, fica essa questão bem simplesinha, né? Ok. Vamos resolver esta primeira somatória. Também posso pensar assim, né? Temos aqui uma expressão, certo? Que não depende de J. Então, se eu tenho somatória de uma constante, né? De 1 a m, isso daqui m vezes aquela constante, tá? Então, isso daqui vai ficar 2 a la quarta e cubo n quarta m multiplicado por m, beleza? Usando essa propriedade, né? Agora, aqui, toda essa expressão que não depende do índice da somação, eu posso colocar fora da somatória. Okay? Então, aqui vai ficar somatória de 1 a m de J. Ok? Mais, ok? Mais
esta sumatoria, ¿eh? ¿Cuánto es 1 más 1 más 1? M veces. M, ¿eh? ¿Okay? Inclusive ya podemos simplificar, entonces aquí el resultado es 4i dividido por n cuadrado. ¿Beleza? Aquí también ya podemos simplificar. Y esta sumatoria, no sabemos cuánto vale. A soma dos primeros m números naturais, né? Então, isso daqui dá m mais 1 dividido por 2. Então, como fica? Fica 2 quarta e cubo dividido por n quarta. Beleza? Mais. Aqui fica 2 quarta e cubo n quarta, m quadrado, m mais 1 dividido por 2. Né? E aqui 4i n quadrado. Ok? Muito bem. Ok. Aqui o m ainda se pode simplificar, tá? Então, terminamos com a somatória em J. Em seguida, vamos somar no índice I. Ok? Muito bem. Quando somarmos no índice I, vai ficar assim. Somatória I1 a N, 2 a la cuarta, I cubo N cuarta, más 2 al cubo, I cubo N cuarta, M más 1 dividido por M, y aquí 4i N cuadrado. ¿Ok? Pronto. Observo que estos dos nos podemos juntar. Então, vai ficar 2 a la cuarta N cuarta mais 2 ao cubo N quarta M mais 1 dividido por M multiplicado por I cubo como factor comum. E eu posso também isolar essa somatória por conveniência, que seria 4i N quadrado. Ok? Isso daqui é uma expressão que não depende de I, do índice da somação, então podemos colocar fora da somatória. Então fica 2 a la quarta N quarta mais 2 ao cubo N quarta, né? Esse M já vou colocar assim em forma proposital, né? Temos aqui então somatória de N, somatória de I, de 1 a N, de I cubo, mais este factor que não depende de I, podemos colocar fora da somatória, temos aqui basicamente soma de I de 1 a N. ¿Okay? Y esta fórmula, la sabe, n más 1 dividido por 2. ¿Okay? En forma similar, esta expresión, ¿eh? Como ya expliquei, é isso, tá certo? Pronto, então agora é só simplificar para encontrar esse NM, beleza?
Entonces, tercero dice que n cuarta nos podemos colocar en evidencia. Entonces, vai ficar 2 a la cuarta más 2 al cubo, 1 más 1 sobre m. Todo eso por n cuadrado, n más 1 cuadrado sobre 4, desarrollando esa expresión. Aquí sería 4 sobre n cuadrado, n veces n más 1 dividido por 2. ¿Ok? Pronto. Entonces, aquí da para simplificar, aquí también da para simplificar, ¿cierto? O n cuadrado simplifica con 2, entonces aquí ainda sobra 2. Entonces, como fica? SNM igual 2 a la cuarta más 2 al cubo, 1 más 1 sobre m. Aquí tem um n quadrado, beleza? Né? Então, tudo isso multiplicado por 1 quarto, n mais 1 quadrado, dividido por n quadrado que veio de aqui, tá? Aqui vai ficar 2. Aqui ainda tem um n dividindo, que de propósito vou juntar com esse fator de cima, beleza? Muito bem. Então, aqui temos esse 4 passa a dividir, então aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? Aqui vai ficar 2. Beleza? Tá? E aqui vamos juntar assim. É conveniente colocar dessa forma. Aqui também vamos escrever assim, tá? Pronto. Então, agora, para encontrar a integração dupla da minha função de duas variáveis no domínio rectangular, né? Basta tomar limite quando n vai para infinito, m vai para infinito, de esta expressão que estamos vendo na linha de cima. E basicamente é jogar aqui infinito, infinito, infinito. Então vai ficar aqui 4 mais 2 vezes 1 mais 1 sobre infinito, ok? Multiplicado a 1 mais 1 sobre infinito ao quadrado, mais 2 multiplicado 1 mais 1 sobre infinito. Beleza? E assim, o resultado é evidente. Que isso daqui dá zero, isso daqui dá zero. Então vai ficar 4 mais 2 vezes 1. Tudo isso multiplicado por 1, mais 2 vezes 1. Aqui é 6 mais 2, 8. Ok? Então, a resposta para nossa questão dá 8. Nós podemos também, de alguma forma, verificar essa conta utilizando este site que pode ser útil para acompanhar exercícios de somada-rima. Como funciona? Em primeiro lugar, a parte intuitiva. Temos aqui uma superfície, né, que é a expressão, que é o gráfico da nossa função de duas variáveis, né, e aqui temos um domínio retangular, ok? Em que podemos escolher uma certa partição. Aqui eu dividi x em duas partes iguais e y em 3. Então, temos aqui um reticulado, né, de 6 domínios fundamentais. Portanto, constrói-se os paralelepípedos em cima desses 6 domínios fundamentais e temos aqui uma maneira de aproximar a integral dupla desta função limitado a esse domínio, né? E temos aqui
inclusive una interpretación geométrica, ¿no? Que volumen representado por esta superficie por cima, o domínio rectangular embaixo e quatro paredes verticais, né? Esse volume está sendo aproximado pela soma dos 6 paralelepípedos, né? Se você aumentar a partição, né, vai melhorar a sua conta, né? Então você aplica aqui OK. Então nós teremos aqui 42 paralelepípedos, okay, que van a aproximar volumen desse sólido, né? E conforme o número de partição aqui vai aumentando, né? Você percebe que os paralelepípedos se vão encaixando melhor nesse sólido, beleza? Bom, em nosso caso, temos aqui prontinha a nossa função, temos aqui a dimensão em x, 0 a 2, dimensão em y, 1 a 2, e aqui uma dada partição, né? Que aqui já foi feita a conta. E percebe-se que se temos essa partição, né? Essa somatória de Riemann, né? Dá esse valor, né? Aqui só tem uma aclaração, né? Na hora de definir, esses, esses, esses paralelepípedos, né? Foi feito a seguinte escolha, né? Em cada unidade fundamental, você calcula a função nas quatro esquinas, você compara e você escolhe o menor ou o maior para poder construir esse paralelepípedo. Então, ele diz integração por suma inferior porque em cada unidade fundamental ele está escolhendo o menor valor da função nas quatro esquinas, né? Com essa altura, construir o paralelepípedo e assim para todo o quadriculado, né? Então, dá esses valores, né? E aqui está o valor exato que justamente coincide com o que nós fizemos a mão, né? Naturalmente, se você melhorar aqui a sua partição, né? Agora temos uma partição de 100 retangulinhos, né? Aqui a figura está um pouquinho, perdão. Aqui a figura está um pouco apertado, né? Porque essa função cresce muito rápido, né? E o domínio é muito pequeno, né? Mas dá para ver, né, que quando nós melhoramos a partição, né? Esse valor, a soma inferior, né, estamos calculando por soma inferior, pulou de 6,15 para 6,50, ou seja, está se aproximando bem para o valor de 8. Né? Então, conforme você vai melhorando essa aproximação, ou seja, quando nm vai para infinito, ele vai chegar certamente ao valor de 8, que é o valor exato da integração da função de duas variáveis, né? Limitado a esse domínio retangular. Ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui termina essa conta.